Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal, amor, o que temos hoje? Mais um dia feliz, porque temos doações. Muito obrigada a quem fez o pedido, meu amor. Superhero Station. O Super Choque doou R$10 lá no Live Pix, mano. Ele pediu: o folclore brasileiro é assustador. Do canal Fiore. Fiore. Primeira vez que vamos ver esse canal, né, amor? Certo. Mas antes da gente ir pro vídeo, o que a gente tem que fazer? Deixa o like, se inscreva, ative esse sininho e nos ajude na meta de 50 mil inscritos. Bora Bora pro reagir vídeo. conosco. Às vezes, o folclore brasileiro é meio cringe. Pessoalmente, eu não acho o Saci aterrorizante, o Caipora parece um gnomo, o Cabeça de Cuia é uma lenda meio brega e tá tudo bem. Na verdade, nem todas as lendas precisam dar medo, e esse nem é o objetivo de grande parte delas. Mas como um canal que cresceu no terror, eu senti a necessidade de encontrar terror no folclore e trazer isso pra vocês. Só vídeo Então eu de fiz terror? uma vasta pesquisa, me enfiei nos cantos mais sombrios da internet achando que eu não ia encontrar nada demais. Até que eu me deparei com o Encourado. Quem? Encourado. Hein? O Encourado seria uma versão brasileira de vampiro, só que bem mais bizarra e assustadora que os vampiros clássicos europeus. O nome já diz. O Encourado usa roupa de couro. Tem duas grandes asas de morcego e é presente em todo o interior do Nordeste. Ele se alimenta de sangue de animais e seres humanos, preferencialmente aqueles que não vão à igreja. E não pela falta de proteção que a igreja poderia oferecer, mas porque o seu sangue é simplesmente mais saboroso. Diz a lenda que quando as galinhas param de botar ovo, quando os cachorros não saem pra fora e urubus rodeiam a casa, é sinal que o Encourado tá por perto. E quando isso acontece, ou você vai embora o mais rápido possível ou não tem o que fazer. Porque todas as coisas eficazes contra o vampiro, como alho, luz do sol, cruz, água benta ou qualquer coisa religiosa, Não funciona. não funcionam contra ele. É complicado. Literalmente, ele não tem uma fraqueza. É quase como um deus, uma criatura do horror cósmico invencível que só causa morte. E isso é muito bizarro. Eu nunca imaginava que existia um vampiro brasileiro, que ele fosse mais poderoso que qualquer outro vampiro no mundo, muito menos que existisse uma lenda do folclore tão próxima do horror cósmico quanto o Encourado. E antes que você pense o contrário, ele não é o único. Ih. Tem outros. O Boitatá, Ah. a cobra gigantesca e com corpo de fogo do folclore brasileiro, parece um monstro saído de um conto de Lovecraft. Não basta a pele escamosa em chamas, os vários olhos na cabeça e toda a brutalidade inimaginável que uma Mas serpente essas desse são maneiras, tamanho é capaz. Eu não Diz a acho, não. lenda que quem simplesmente olha nos olhos do Boitatá fica cego e enlouquece completamente. Pois é, mano. Basta um olhar e a vítima se perde dentro de si e entra num estado de insanidade irrecuperável. Quase como uma maldição, uma visão pior que a morte que te destrói e te deixa cego pro resto da vida. Caraca. O mais louco de tudo é pensar que essa é uma lenda muito antiga. Muito antes de existir Lovecraft ou qualquer conceito de horror cósmico, os povos indígenas já acreditavam no Boitatá e em toda a imagem surreal que ele tinha. Em outras palavras, o Brasil inventou o horror cósmico. É. Ainda existem outras lendas como a Mula Sem Cabeça, um Boitui e um Monai, por exemplo. Criaturas fisicamente terríveis e Lovecraftianas do seu jeito. Mas o vídeo não é sobre isso e nem sempre horror cósmico é sinônimo de terror. É. E uma lenda brasileira que me causa terror, com certeza, é a do Cabra Cabriola. Aqui nesse canal eu já expressei o meu trauma por bodes, ovelhas ou cabras demoníacas, tipo Black Phillip do filme A Bruxa. Tem algo muito estranho no olhar desses animais. O bode literalmente é uma representação do diabo e por isso que essa lenda me causa tanto Tem feito desconforto. de mulher. Mas não somente por esses bizarro. motivos. O Cabra Cabriola é uma criatura meio homem, meio bode, conhecida por se alimentar de pessoas vulneráveis e principalmente crianças. Quando o sol se põe nas cidadezinhas do Nordeste, ele vai à caça. Entra nas casas pelo telhado, janelas abertas ou portas, e é aqui que o negócio fica tenso. Porque ele não é um simples bode animalesco sob duas patas. O Cabra Cabriola, na verdade, é inteligente, Ele anda. sabe manipular mecanismos básicos como trancas de porta e cadeados, e ainda consegue imitar vozes humanas. Diz a lenda que ele Aí escolhe as dificulta, vítimas né? com antecedência. Observa a família, os pais e crianças por muito tempo até que eles saiam de casa e deixem os filhos sozinhos. Quando isso acontece no meio da noite, surge a voz da mãe pedindo para abrir a porta.
as crianças ingênuas vão abrir, só pra descobrir que não é mãe coisa nenhuma, Ah, isso é mas ótimo. sim um homem-bode, que as comeria vivas em seguida. E detalhe, essa lenda é brasileira, mas tem raízes no folclore europeu e em divindades ancestrais do Oriente Médio como o Moloch, uma entidade conhecida, não à toa, pelos seus sacrifícios envolvendo crianças. E esse é mais um motivo pra não contar essa lenda pra nenhuma criança. Pois é. O pior é que Não, existe tô uma com medo. cantiga sobre ela. As mães cantam pros filhos antes de dormir e, cara, já não basta a Cuca e a música dela que dão medo pra caralho. Não cantem a música de um bode demoníaco pros seus filhos, pelo amor de Deus! Cuca. Obrigado. E por falar em dormir, eu preciso citar a pisadeira. Um tipo de fantasma ou Pisadeira. entidade que aparece à noite enquanto as pessoas dormem. Como o nome já diz, ela pisa no nosso peito e prende o nosso corpo na cama sem poder se mexer ou gritar por ajuda. Mais ou menos como seria uma paralisia do sono. Na verdade, a pisadeira é uma tentativa do nosso folclore em explicar esse fenômeno que afeta tantas pessoas dormindo. Também existe uma versão indígena de monstro dos pesadelos que é o Jurupari. Diferente da pisadeira, que seria mais próxima de um fantasma, ele é tipo um demônio. Uma divindade do povo Maué, famosa por invadir sonhos e asfixiar as pessoas dentro delas, até a morte. A gente sabe que ele é uma tentativa de explicar a paralisia do sono pelo próprio nome Jurupari, que significa literalmente aquele que tira da boca. Em outras palavras, o monstro que arranca a nossa fala e impede que possamos gritar por socorro, bem como uma experiência clássica de paralisia do sono. E beleza, cara, isso é explicado pela ciência. Mas justamente por ser uma experiência palpável e que pode acontecer com qualquer pessoa dormindo, transforma tanto a pisadeira, o Jurupari ou qualquer outra criatura do sono num monstro terrível. É quase como se elas deixassem de ser uma lenda e virassem monstros da vida real. E esses exemplos não são os únicos que chegam perto disso. Muito menos os que mais causam medo. Permito-me apresentar a lenda do Lapatu. São tantas lendas. O Lapatu é uma criatura ciclópica, parecida com uma pinguari, só que bem pior. Ele habita a região nordeste do Brasil, tem corpo Parece um espinhoso, dente de elefante parece e é um conhecido por sua fome insaciável, Parece. pelo apetite em carne humana e uma crueldade sem tamanho. Segundo os nativos da região, ele é pior que lobisomem, caipora ou qualquer lenda do país. E o motivo de tanto alarde é justificável, porque na verdade Labatu é um homem que existiu. Um mercenário francês que veio ao Brasil no século XIX, R. conhecido por atos desumanos. Em 1819, Pierre Labatu desembarcava no Brasil, onde ajudaria a tomar regiões dos portugueses na luta pela independência, o que teria sido muito bom se ele não fosse um péssimo ser humano. Na verdade, Pierre Labatu era um homem violento, liderava um exército de escravos, maltratava e fuzilava as pessoas sem a menor preocupação. Que isso? Há quem veja ele como uma figura revolucionária, e os livros de história costumam contar somente o lado bom, ignorando todo o sofrimento que ele causou às pessoas. Mas do folclore brasileiro, mano, ele não passa. A criatura carnívora, cruel e sanguinolenta Labatu nada mais é do que uma representação do verdadeiro terror, personificada pelo imaginário das pessoas e daqueles que sofreram por Pierre Labatu. E não que o monstro não dê medo ou coisa do tipo, mas a verdade que se esconde por detrás, pra mim é muito mais perturbadora. E não tem como, cara, esse tipo de lenda que faz alegoria a acontecimentos reais sempre vai ser a pior. Seja do cabeça de verdade. cuia, que parece uma história boba de um menino com osso, mas que na verdade retrata a fome em algumas regiões do Brasil. Ou seja a lenda do Boto, que por um lado é um meme, mas por outro é uma metáfora à violência sexual contra as mulheres. Cada uma vai ter um lado Isso. inofensivo, bobo ou até mesmo cringe, mas também um lado sombrio. Alguns desses terrores ficam escondidos para sempre, perdidos e esquecidos por falta de fontes históricas. Outros são lembrados no nosso folclore sob forma de criaturas animalescas, fantasmas e monstros, Não são mais famosos sejam que eles os monstros outros. literais ou monstros humanos. É, tem todos os tipos. Caraca, mano. O folclore brasileiro ele é vasto e a gente conhece muito pouco do folclore Pois é, brasileiro. as coisas que a gente conhece assim são coisas que a gente aprende na escola, que a gente É. pinta, que a gente desenha. Verdade. Tipo saci, mula sem cabeça. Cuca. Para. Cuca cabeludo. Ah! Parei.
O vídeo é sério, pô. O vídeo é de terror, mano. Pois é, tu tá rindo Caraca. uma coisa de terror. Eu não consigo levar nada a sério, não, mano. Não consigo. Aí a gente conheceu algumas histórias que eu ainda não tinha visto. Eu já vi algo parecido com esse negócio aí da paralisia do sono. Ah, sim, sim. Mas não com esse fantasma aí que bota o pé em cima, deixa a pessoa dormir. E vários outros aí. O que tu achou? Eu achei interessante, né? Apesar de serem lendas, né? É folclórico, né? Como o próprio nome diz. Tem um lado sombrio. A gente vê o Saci, pá. O Curupira, não sei o quê. Mas aí tem um lado sombrio, tem a parte mais obscura. Medonha. Exatamente. Eu Cada um gostei, tem. gostei. Muito obrigado pela doação. Eu gostei do jeito que ele explica. Sim, ele explicou muito bem. E a musiquinha de terror no fundo deu uma atenção. Atenção. O link do vídeo original tá na descrição. Se você gostou da nossa reação, Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e você assistiu o Efeito Casal.